Olá a todos, estamos de volta para mais um tempo de estudo da palavra, tempo especial de meditarmos na palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre a nova aliança, vamos pensar um pouco sobre isso. Tem aqui, né, até um cálice aqui, ó, simbolizando aí o cálice de vinho que Jesus tomou com seus discípulos na refeição da Páscoa. E é aí que eu quero começar a nossa reflexão de hoje. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abrir em Lucas, capítulo 22, onde temos o relato desse momento tão especial que Jesus tem com seus discípulos. Eles estão lá em Jerusalém, prestes ao momento em que Jesus vai ser levado, crucificado, e eles estão ali na quinta-feira e Jesus chama seus discípulos e pede para que eles preparem essa refeição tão especial, tão significativa na vida dos judeus, na vida do povo de Israel, desde que eles haviam sido libertos do Egito, a comemoração da Páscoa, né, onde eles relembravam os grandes feitos e tudo aquilo que Deus fez para tirar eles do Egito, da onde eles estavam sendo oprimidos, escravizados. Então esse evento, essa comemoração da Páscoa era algo muito especial na vida de todo judeu. Então Jesus está lá em Jerusalém junto com seus discípulos. Pede que eles preparem essa refeição. E eles estão ali, todos à mesa, todos comemorando esse momento especial. E é o que nós temos aqui em Lucas capítulo 22 e no verso 20, onde Jesus toma um cálice, né? Como esse aí que estava na mesa. E Jesus faz a seguinte declaração. No verso 20, ele diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Queridos, muito provavelmente, os discípulos não faziam ideia da grandeza daquele momento. Desse momento de quando Jesus pega o cálice e traz um novo significado para aquele cálice que já era um elemento tão conhecido dos seus discípulos, de todo judeu na refeição da Páscoa. Nós temos elementos que fazem parte da Páscoa dos judeus, elementos que estão na Bíblia. Em Êxodo capítulo 12, você vai encontrar lá elementos que Deus realmente colocou como os elementos que deviam fazer parte da Páscoa, dessa comemoração, que era o cordeiro. Nós já falamos aqui em outro vídeo sobre isso, né? O cordeiro, que justamente simbolizava o cordeiro, que era Cristo, que tira o pecado do mundo. Então eles comiam aquele cordeiro, não podiam quebrar os seus ossos. Nós falamos sobre isso, como isso foi cumprido na cruz, né? Que nenhum osso de Jesus foi quebrado, suas pernas não foram quebradas. Vimos a beleza disso, né? De cada detalhe. Outro elemento da Páscoa, o pão sem fermento e as ervas amargas. Esses elementos são citados na Bíblia, em Êxodo 12. Agora nós temos alguns outros elementos na Páscoa, nessa festa judaica, que faziam já parte da tradição judaica, a tradição oral, né, que foi sendo criada e passada de geração a geração. E um desses elementos é o cálice de vinho. Eles tomavam 4 cálices de vinho nessa refeição. 2 cálices antes de comerem o cordeiro e 2 cálices depois de comerem o cordeiro. Então, e esses cálices, o judeu colocou isso para simbolizar 4 palavras que Deus fala para o povo lá em Êxodo capítulo 6, do 6 ao 7,
com relação a essa libertação que o povo teria. Então Deus vai usar expressões como: eu vos tirarei dessa terra da opressão, eu vos libertarei da mão do opressor, eu vos redimirei, eu vou redimir a minha nação e eu vou tornar vocês meu povo. Então são 4 palavras, e cada cálice que os judeus tomavam nessa refeição da Páscoa simbolizava uma dessas palavras onde Deus prometia: eu vou resgatar vocês, eu vou libertar vocês, eu vou redimir, eu vou tornar vocês meu povo. Então esse era o símbolo, por isso que eles tinham esse cálice lá durante a ceia, durante a refeição da Páscoa. E esse momento, ele é muito especial. Como eu disse, os discípulos não podiam imaginar a grandeza desse momento em que Jesus agora pega esse cálice, que até aquele momento tinha um significado para os judeus, e a partir daquele momento, Jesus traz um novo significado. Jesus ressignifica aquele cálice. E para a gente entender um pouco disso, nós precisamos primeiro entender Jeremias capítulo 31. Nós temos que entender a profecia que tinha sido dada aproximadamente 600 anos antes desse momento aqui, em que Jesus está sentado à mesa com seus discípulos. Esse momento, esse novo significado que Jesus está trazendo para o cálice que está na mesa, havia sido já profetizado, anunciado pelo profeta Jeremias. Deus usa Jeremias para anunciar aquele momento 600 anos antes. E essa é a grandeza, né? A beleza das Escrituras, de você estudar e ver como Deus está no controle, como Deus é soberano e como tudo está debaixo de seus olhos, do seu controle, do seu poder. Então dá uma olhadinha comigo lá, Jeremias capítulo 31. Vamos ler esse texto, aquilo que Deus usa Jeremias para escrever 600 anos antes de Jesus. Isso aqui Jeremias está escrevendo, e o povo judeu, eles estão no cativeiro babilônico, né, entre tantas invasões que a Babilônia vai fazendo e vai levando cada vez mais pessoas cativas. E nesse período, Jeremias está profetizando para o povo, trazendo alertas para o povo se arrepender dos seus pecados. Né? E aqui, no capítulo 31, olha só o que Jeremias escreve. No versículo 31 em diante, capítulo 31, versículo 31, olha só. Estão chegando os dias, declara o Senhor. Os profetas sempre falavam em nome de Deus. Então ele está dizendo: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Nós tínhamos os 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, que o de Israel já tinha sido levado cativo, pelos assírios, e agora o reino de Judá estava no seu cativeiro babilônico. Olha só, verso 32. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Lembra? A Páscoa é justamente a comemoração dessa retirada do povo do Egito. Por quê que não vai ser? Por que Jeremias está falando? Que não vai ser como essa aliança que eu fiz quando eu os tirei do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, nessa nova aliança, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo.
Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Olha só, primeiro elemento que a gente precisa entender aqui nessa mensagem. Por que Deus está anunciando uma nova aliança? E o texto aqui você vê como ele é claro, né? Porque o povo havia quebrado a antiga aliança. Quando Deus tira o seu povo do cativeiro lá do Egito, de onde eles estavam escravizados, Deus dá ao seu povo a lei. Deus dá ao seu povo uma série de ordenanças. Nós temos lá descrito todas as leis que Deus dá, os 10 mandamentos. Nós temos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, aquilo que o judeu conhece como o Shema, né? O Shema, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Mas os judeus quebraram essa aliança. Mas não é só eles que quebraram. É muito importante que eu e você entendamos que nós também quebramos essa aliança, que nós também somos incapazes de cumprir essa única sentença que eu acabei de ler aqui, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem de nós é capaz de amar a Deus com todo o nosso coração? Nós vivemos divididos, vivemos buscando as coisas e os anseios do nosso coração. Somos extremamente negligentes com Deus. Pecamos e o nosso coração é enganoso. Basta um olhar sincero para dentro de cada um de nós, nós vamos perceber a verdade, né, declarada em Romanos capítulo 3, 23, onde diz que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Nós todos estamos separados. E isso é muito importante nós percebemos. É importante que eu consiga perceber que a quebra dessa antiga aliança é algo que não partiu apenas dos judeus, mas de mim e do meu coração. Veja como Deus confronta o povo judeu. Se você está com a sua Bíblia aberta, a gente volta algumas páginas aqui do capítulo 31, aqui, ó. A gente chega no capítulo 30. E olha só que interessante, como Deus frisa a questão do pecado, como isso é algo importante de nós prestarmos atenção. Olha só. Versículo 14 e o versículo 15 do capítulo 30. Deus está falando das razões do povo, né, de Judá agora está sendo levado cativo. Né? E ele diz, olha, todos os seus amantes esqueceram-se de você, né? Os seus ídolos, os ídolos que vocês abraçaram, eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo, dei-lhe um castigo cruel. Por quê? Deus vai falar, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Versículo 15. Por que você grita por causa do seu sofrimento e por sua ferida incurável? Deus está perguntando por que você está reclamando ainda quando agora vem o julgamento sobre você. E é interessante, ele repete, né, para enfatizar, né, sempre nesses escritos do Antigo Testamento, a forma dele dar ênfase, vamos dizer, de colocar um negrito que a gente usaria hoje, uma caixa alta, é repetir. Então, para dar ênfase, Deus repete: eu fiz essas coisas a você, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Olha como é importante, como Deus está enfatizando: grande é a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Por que Deus traz tanta ênfase a isso?
para que nós entendamos e percebamos essa nossa iniquidade. Porque quando eu não percebo a minha iniquidade, quando eu não consigo perceber, eu não consigo olhar para dentro de mim e ver quão numerosos são os meus pecados. Quando eu só sou capaz de ver o pecado e a iniquidade no outro, no ladrão, no bandido, no corrupto, naquele que está preso. Quando eu não sou capaz de ver a iniquidade que habita em mim, a soberba, os orgulhos, as iras, os ódios, as incredulidades, a falta de fé, aquilo que deixo de fazer, o bem que não faço, quando eu deixo de perceber as minhas iniquidades, os inúmeros pecados que carrego, isso é tão grave, porque dessa forma eu estou esvaziando o significado daquilo que Cristo fez na cruz por mim. Entende? Quando eu não percebo os meus pecados, quando eu não percebo a grandeza da minha iniquidade, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu esvazio o significado do que Cristo fez na cruz por mim. Perceber o meu pecado, perceber a grandeza da minha iniquidade é crucial, é fundamental. Por isso que a gente vê os profetas, quando a gente lê profeta Isaías, profeta Jeremias, eles estão confrontando o povo. Deus está orientando esses profetas a confrontarem o povo o tempo todo com os seus pecados, com as suas iniquidades, mostrar o quanto eles se afastaram de Deus, o quanto eles se esqueceram de Deus e se voltaram para os seus próprios caminhos. Por quê? É necessário que eu e você, que todos estejam cientes que nós que quebramos a antiga aliança. Eu preciso perceber isso. Você vê como essa palavra começa falando? Eu estou trazendo uma nova aliança para vocês porque vocês quebraram a primeira. Vocês quebraram a antiga aliança. E eu preciso entender isso do mais profundo do meu coração. Eu quebrei. Eu preciso entender que as minhas iniquidades, que os meus pecados quebraram a antiga aliança. Que eu, com a minha iniquidade, peguei, vamos dizer, se essa antiga aliança era um cálice, eu peguei e joguei esse cálice e ele se estraçalhou no chão. Por causa do meu pecado, por causa da minha obstinação de coração, por causa das minhas iniquidades. Porque quando eu compreendo que eu fui o culpado dessa antiga aliança ter sido quebrada, eu agora sou capaz de olhar para essa nova aliança que Jesus está estabelecendo e ter o meu coração cheio de gratidão. Você consegue perceber isso? Se eu não percebo que fui eu que destruí a antiga aliança, é capaz de eu olhar para a nova e dizer, tá, mas por que isso? Eu nem pedi. Eu preciso entender que eu fui o causador da quebra. As minhas iniquidades fazem separação entre mim e Deus. Então, quando eu olho Jesus instituindo essa nova aliança, meu coração se enche de alegria, meu coração se enche de gratidão, porque Jesus está estabelecendo uma nova aliança. Eu entendo de forma profunda aquilo que está em Isaías 53, a gente está pertinho, né? É só voltar um livro, né? A gente está em Jeremias, volta um livro atrás, a gente cai em Isaías. Texto tão lindo. Isaías 53, e conhecido, mas preste atenção no versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Você consegue perceber isso quando o profeta está falando isso aqui? Hoje, para nós, é tão lógico que ele está falando de Jesus, mas é a mesma coisa. São 600, 700 anos antes de Jesus essas declarações. E é como se ele estivesse falando do próprio Cristo.
Mas é importante eu e você entendermos que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, das minhas, das suas transgressões. Ele foi esmagado pela nossa iniquidade. Era a minha iniquidade que pesava sobre ele naquela cruz. Era o meu coração pecaminoso que estava pesando sobre Cristo na cruz. Essa nova aliança que Jesus estabelece naquele momento tão incrível daquela refeição da Páscoa, ele estabelece por mim e por você. É por nós que ele estabelece. E nós entendemos isso, nós entendemos a caducidade dessa antiga aliança, o porquê que ela deixou de valer. Porque na antiga aliança era uma tentativa do homem ser justo diante de Deus. Deus coloca a sua lei diante de nós e diz: agora tentem ser justos, tentem viver de acordo com a minha lei, de acordo com a minha perfeição. E lá vai os homens oferecendo sacrifícios, e tem que oferecer um sacrifício depois do outro, porque oferece o sacrifício, o homem volta a pecar e oferece o sacrifício de novo, e é sangue de novelhas, e é o sangue de novilhos, toda hora. É como que Deus colocando um espelho, né? A palavra vai dizer isso, Deus colocando um espelho diante do homem, para que o homem enxergue a sua condição de pecador, para que o homem perceba que quanto mais ele se esforça para ser justo, para ser correto, para viver de acordo com os padrões perfeitos de um Deus santo, quanto mais ele se esforça, mais ele erra, mais ele peca, mais ele se afasta. E Deus coloca essa antiga aliança, coloca essa lei diante de nós para que nós percebamos a nossa incapacidade de cumprir. E então vem Jesus agora com essa nova aliança, aonde agora não é mais eu e você tentando ser justo, mas é Deus nos fazendo justos em Cristo. Não é mais eu e você, não é mais o homem oferecendo sacrifícios constantemente no templo. Cada vez que peca, oferece sacrifício. Não. Agora é Deus providenciando, é Deus provendo um sacrifício único e perfeito. A palavra vai dizer um sacrifício que vem uma vez por todas. Aquilo que tinha que ser feito constantemente por causa da nossa fraqueza, por causa do nosso pecado, agora é feito de forma perfeita, única, pelo nosso Deus em Cristo Jesus, lá na cruz. A antiga aliança expõe o nosso fracasso, a nossa incapacidade de sermos justos diante desse Deus. A nova aliança expõe a justiça de um Deus santo em favor daqueles que ele ama. A vitória da cruz. Na antiga aliança, nós temos vários sacrifícios. E no novo, nessa nova aliança, nós temos um único sacrifício, feito uma vez por todas, para nos justificar, para nos tornar justos diante de Deus. Se você depois quiser entender melhor isso, sobre essa comparação entre a antiga aliança e a nova aliança, você pode ler a carta aos Hebreus, que é uma carta muito preciosa. Principalmente o capítulo 9, onde ele vai falar sobre isso, onde ele vai falar sobre a antiga aliança, representada pelos sacerdotes, pelos sacrifícios no templo, e a nova aliança, ele vai chamar de uma aliança superior que nós temos em Cristo Jesus. E essa aliança foi feita, foi realizada por mim e por você. Talvez você pergunte, mas isso aqui não está sendo escrito para o povo judeu? É justamente, querido, nessa nova aliança, que essa barreira do Deus que tinha apenas um único povo, que tinha chamado Abraão e estabelecido essa nação,
É nessa nova aliança que essa barreira é rompida. Deus já havia dito para Abraão, lá no início, quando chama Abraão, Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como eu disse, Deus é um Deus soberano, tudo está nos seus planos. E ele já planejava desde o início, não ter apenas um povo, mas alcançar todas as famílias da terra, alcançar a mim e a você. E é aqui nessa nova aliança que Jesus está estabelecendo que essa barreira de um único povo é rompida. E a gente percebe isso já no texto que nós estamos lendo. Vamos ler aqui Jeremias 31, vamos ler do versículo 33 até o 34, e você vai perceber essa barreira. Perceba aqui no texto essa barreira sendo rompida, a barreira do povo judeu, do povo de Israel, agora sendo rompida para os gentios, para todos os povos. Olha só, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Ele está fazendo uma aliança com o povo de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor. Depois daqueles dias, ou seja, dos dias do Messias, daquele que iria estabelecer essa nova aliança, o que Deus ia fazer? Eu porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Olha só isso aqui, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Verso 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão. Você lembra? Vamos parar aqui na palavrinha próximo. Você lembra da parábola do samaritano? Onde Jesus traz esse significado tão importante para o judeu, para o povo lá, para eles entenderem quem era o próximo. E Jesus mostra para ele que o próximo podia ser até mesmo um samaritano, a quem eles odiavam tanto, consideravam alguém tão impuro, e Deus mostra só, o teu próximo. Você deve amar o teu próximo. E aí, ninguém mais vai ensinar ao seu próximo, ao gentio, àquele que não é mais o povo de Deus, nem ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor, você precisa conhecer o nosso Deus. Não, não vai mais ser assim. Porque todos eles me conhecerão. Deus está anunciando aqui em Jeremias, olha, naquele tempo, quando for instituída a nova aliança, todos vão me conhecer. Eu passarei a ser o Deus de todas as nações, de todos os povos. Ali ele vai dizer, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Você vê que grandioso isso, querido? Que maravilhoso. Deus falando aqui do momento em que ele alcançaria a mim e a você. Através dessa nova aliança que Jesus está instituindo nesse momento tão especial, nessa refeição junto com seus discípulos. E ele termina dizendo aqui, olha, porque eu lhes perdoarei a maldade. Lembra dessa maldade que eu falei, que eu e você precisamos compreender, precisamos perceber que nosso coração é corrupto? Mas isso não é para que a gente viva como uns miseráveis, como alguém que se sente culpado, como alguém que se sente imerecedor, não. É para que a gente valorize isso aqui, porque eu lhes perdoarei, é Deus falando, eu lhes perdoarei a maldade e eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Não importa o pecado que manche sua mente, seu coração, não importa, Deus é poderoso, através dessa nova aliança em Cristo Jesus, de purificar o seu coração, de purificar sua vida e de não se lembrar de mais nenhum dos seus pecados. Os nossos pecados, ele diz, serão esquecidos. Veja a grandeza dessa nova aliança. Porque talvez você pense, às vezes, em meio a dores, em meio a medos, em meio a sofrimentos, em meio a questionamentos, será que Deus se importa comigo? Será que você já se perguntou isso nessa caminhada, nessa vida? Será que você já se perguntou, será que Deus
sendo um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, será que Ele se importa comigo? Porque os homens ímpios, querido, eles pensam justamente isso. Eles pensam que Deus se esqueceu. Você lembra da parábola que Jesus conta sobre o servo mau, lá em Mateus capítulo 24? Que o servo mau, pensando que o seu senhor não voltaria mais, porque o seu senhor se demorava em voltar, e ele começa a tratar mal os outros, porque ele pensa, o iníquo, o servo mau, ele pensa que o Senhor não vê, que o Senhor abandonou esse mundo. Mas não é isso que nós vemos na palavra de Deus. O Senhor se importa tanto em nos alcançar. O Senhor leva a sua palavra tão a sério de estabelecer essa nova aliança, que ele fez uma promessa maravilhosa aqui em Jeremias capítulo 31. Eu vou ler aqui com vocês e perceba a beleza dessa promessa que Deus faz com relação a isso aqui. Deus está falando, vocês quebraram a antiga aliança e eu vou estabelecer uma nova. E isso para mim é tão sério. Alcançar vocês é algo tão importante para mim, que olha o que Deus diz. Olha o versículo 35 em diante. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, aquele que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então sim, eu rejeitarei os descendentes de Israel por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Olha só que lindo. Deus está dizendo assim, ó, eu vou manter essa nação de onde eu vou trazer o Salvador, o Messias. Eu vou manter essa nação. Eu vou manter a minha promessa, a despeito dos pecados de Israel, a despeito da sua rebeldia, da sua infidelidade. Eu vou manter esta nação porque eu tenho um povo para salvar. Eu tenho pessoas para alcançar, eu tenho os meus filhos. Ele tinha em mente eu e você quando ele faz essa promessa. E ele diz, olha, isso é tão certo quanto as manhãs. Aquele que designou o sol para brilhar. Assim como uma manhã nasce e nós vamos dormir à noite, nós estamos certos que a próxima manhã, o próximo dia vai nascer. Deus está falando assim como eu cuido de cada manhã que nasce. Assim como a lua é constante nos céus, nós sempre olhamos e sabemos que a lua vai estar lá. Assim como Deus a mantém constante. Ele vai dizer assim como as forças das ondas, que a gente olha no mar e vê aquelas ondas fortes e grandiosas. Assim como essas coisas que eu mantenho, eu prometo, Deus diz, manter a nação de Israel, porque é através deles que eu alcançarei todos os povos da terra. E quando você lê aquilo que Jesus institui em Mateus 28, 19, a grande comissão, e Jesus está dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus estabelece a nova aliança e diz, agora vão e façam discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem noção de que quando Jesus está dando essa ordem aos seus discípulos, que eram judeus, quando Jesus fala, façam discípulos de todas as nações, Jesus estava pensando em mim, Jesus estava pensando em você, que um dia, através da mensagem dos seus discípulos, através daquela ordem, agora não é mais só aqui dentro, não é mais só no povo de Israel, agora vocês vão alcançar todas as nações por causa dessa nova aliança.
uma aliança superior, uma aliança agora que não se restringe mais apenas ao povo judeu, ao povo de Israel, mas agora é para todas as nações. Jesus pensava em mim, pensava em você, que nos alcançaria. E essa palavra em Mateus 28:20, ela é linda demais, porque ele ainda diz assim, olha, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer discípulo de todas as nações, mas com um objetivo. O versículo 20 diz assim, olha, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Olha que beleza, porque afinal, qual que é o grande objetivo de Deus em alcançar todos os povos, em alcançar todas as nações, em nos resgatar da morte para a vida? Por que da nova aliança? Por que Jesus estabelece essa nova aliança? E é isso que Jesus está falando, ensinando eles a obedecerem a tudo o que eu lhes ordenei, a tudo que eu deixei para vocês agora nessa nova aliança, o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, Romanos, Coríntios, Colossenses, Filipenses, tudo. Toda a beleza da nova aliança, vocês precisam agora ensinar eles a obedecer todas essas coisas que eu deixei a vocês. Essa é a grande missão dos apóstolos. Essa é a grande missão da igreja, ir anunciar às nações a obedecer a tudo que nos foi ordenado. E a gente vê isso aqui em Jeremias 31, verso 33, quando a gente lê aqui Deus falando, 600 anos antes, dizendo, eu vou pôr a minha lei no íntimo deles. Aquela lei que era externa, que foi escrito em pedras, naquelas tábuas, agora Deus diz, mas essa lei agora eu vou colocar no íntimo deles. Eu vou escrever essa lei nos seus corações, fazendo uma alusão ao que? Ao Espírito Santo. Efésios 1:13, quando nós cremos, quando nós confessamos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Não é mais algo externo, mas Deus agora faz habitação em nossos corações. Jesus morre, o véu se rasga, o véu que fazia a separação, né, do Santíssimo para o Santo Lugar, onde estava a presença de Deus, o véu se rasga e essa simbologia do Espírito Santo que agora sai e está acessível a todo aquele que crê e confessa Cristo como seu Senhor. Eu porei a minha lei no íntimo, escreverei nos seus corações. Olha só o que diz aqui em Jeremias 31, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Eu e você, querido, que estávamos separados de Deus, agora temos o privilégio de sermos chamados o seu povo. E ele termina no verso 34 dizendo assim, todos eles me conhecerão. Cada um de nós, querido, tem a oportunidade, o privilégio de conhecer a Deus de forma pessoal, de forma verdadeira, sem religiosidade, mergulhando naquilo que ele nos deixou. Lembra Mateus 28:20, ensinando eles a obedecer. Obedecer o quê? A mensagem que eu deixei para eles. Jesus nos deixou uma mensagem. Jesus nos deixou uma nova aliança, um testamento. Rejeitar, mergulhar no Novo Testamento, nos Evangelhos, em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, rejeitar, mergulhar nisso, é rejeitar a herança que Deus me deixou nessa nova aliança. É como se um filho que tem um pai com grandes posses, e o seu pai morre, e ele deixa um testamento, e esse filho se rejeita a abrir, ele não quer saber, ele deixa aquela fortuna e você diz, você é louco, você tem uma fortuna para herdar, você não vai abrir, você não vai conhecer, eu não gosto de ler. Você já pensou, você não vai ler o Novo Testamento, o testamento que teu pai te deixou, porque você não gosta de ler. A maior riqueza da vida, a riqueza
que vai definir a sua eternidade está escrita nessa nova aliança e você não vai ler porque você não gosta de ler. O Senhor nos deixou uma nova aliança pelo seu sangue. Palavras escritas por seus apóstolos, por aqueles que caminharam com ele. Palavras de vida. Jesus diz, as minhas palavras não são minhas, elas são do Pai, são palavras de espírito e são vida. Como podemos rejeitar e negligenciar uma tão grande aliança feita em nosso favor? Essa é a nova aliança. Jesus pega e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado até a última gota. E ele diz assim, olha, é derramado em favor de vocês. É em favor de mim, é em favor de você. O que é a nova aliança? É Deus me alcançando. É Deus alcançando você, é Deus buscando você para agora ser dele, ser povo dele. Alcançando você para agora viver nele. Conhecer ele cada dia mais. E essa é a grande aventura, se assim posso dizer. Essa é a grande alegria do cristão, querido. É conhecer a Deus cada dia mais. Você pensar que pode ler o Novo Testamento uma vez na sua vida e isso é o suficiente, é loucura. Porque quem escreveu o Novo Testamento, assim como o Antigo Testamento, foi um Deus infinito, um Deus insondável, e você pensa que consegue, numa única leitura, compreender a sua grandeza. Eu e você podemos viver cada dia mergulhando nessa nova aliança, nesses textos sagrados, dia após dia, 24 horas, e jamais alcançaremos a grandeza de um Deus infinito que nos deixou nessas páginas a sua aliança, para que eu e você já fôssemos desfrutando dele aqui, enquanto estamos aqui. Um dia estaremos com ele nos céus, na glória. Mas essa nova aliança já pode ser desfrutada aqui. Ele está dizendo, eu estou fazendo isso, para que ninguém mais diga ao outro, ei, conheça Deus, você precisa conhecer. Não, todos nós poderemos conhecer a Ele. Todos nós teremos o privilégio de abraçarmos essa nova aliança, de conhecermos esse testamento que o Senhor nos deixou com as suas palavras, de sermos transformados, de sermos mudados. E esse é o clamor, querido, que eu deixo para cada um de nós. Um clamor que está registrado no livro de Hebreus, que fala sobre essa nova aliança. No capítulo 2 ele vai dizer assim, ó, não negligenciemos tão grande salvação. Uma salvação tão poderosa, uma aliança tão incrível deixada para mim e para você. Como que nós podemos negligenciar tão grande salvação? A nova aliança é isso, que você fique com essa mensagem no seu coração. A nova aliança, quando Jesus ergue aquele cálice e traz esse novo significado, essa é a nova aliança. Vocês quebraram a antiga e a nova aliança é Deus alcançando a cada um de nós, dizendo, se vocês quiserem, poderão desfrutar do conhecimento de Deus, de uma vida de intimidade com Deus. Essa é a nova aliança, é Deus nos alcançando. É Deus fazendo aquilo que para mim e para você é impossível. Se você frequenta a igreja, se você faz coisas pensando que através disso você consegue se justificar diante de Deus, se tornar cada vez mais justo para quem sabe um dia alcançar a salvação, você está perdendo o seu tempo. Porque o povo judeu passou séculos e séculos tentando fazer isso, sacrifícios e tentando cumprir a lei. E a Bíblia vai dizer que essa justiça é impossível de ser alcançada, porque nós temos um coração corrupto, um coração corrompido pelo pecado. Mas aquilo que nos era impossível, Deus realizou em Cristo Jesus, nos justificando de forma perfeita na cruz.
E o que cabe a mim é você apenas creia. Apenas creia, apenas receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como o único e suficiente Salvador da sua vida, como o único intermediador entre Deus e os homens. Receba esse sacrifício, receba a cruz de Cristo, somente ela, somente o sangue dele e nada mais. E então, constrangido por esse amor, quebrantado por tão grande graça, por uma justificação tão perfeita que você era incapaz de alcançá-la, agora você recebe ela de forma gratuita. E então, quebrantado, alegre por essa nova aliança, desfrute de uma vida em Deus, de uma vida em Cristo, uma vida de alegria nesse Deus infinito. Amém, querido? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Lembrando que se você foi abençoado, que se de alguma forma essa mensagem, essa palavra tocou no seu coração, se foi interessante para você aprender, meditar um pouco mais sobre essa nova aliança, sobre a grandeza daquele momento, se isso edificou seu coração, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar ele com outras pessoas, se inscrever também no canal, isso ajuda, nós crescemos juntos e toda vez que tem vídeo novo você é avisado. Mas como eu sempre digo, o mais importante, compartilhe com alguém. Compartilhe, copia o link, manda para alguém lá no WhatsApp, algum amigo, alguma pessoa que você pensa, porque Deus sempre vai colocar alguém no seu coração, alguém que precisa ser edificado, uma vida que precisa ouvir sobre essa nova aliança, sobre a forma com que Deus nos alcança, a forma com que Deus nos resgata. Amém, querido? Que essa palavra fique no seu coração, que Deus te abençoe, que a graça e a paz de nosso Senhor seja com cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Amém.